Fala pessoal, me chamo Matheus Anitelli e esse vai ser um vídeo extremamente importante para você que opera opções e tem alguma dificuldade, às vezes, em entender o que está acontecendo, né, o comportamento aí das opções que você tem na carteira. Para quem não me conhece, eu sou analista CNPI, também sou consultor CVM e atuo ali praticamente todos os dias com o mercado de opções, ali com a nossa carteira de clientes, dentro do nosso escritório. Bom, aqui eu peguei uma planilha e vou desenhar um quadro que fique muito simples e muito fácil de vocês entenderem como que se comporta, como que se comportam, né, tanto as calls quanto as puts. E é basicamente assim uma grande estratégia que eu utilizo para poder fazer ali a troca de risco das operações. Às vezes quando você vende uma call e entra muito no dinheiro, ou quando você vende uma put e acaba entrando muito no dinheiro também. Se ficar alguma dúvida com relação ao vídeo, deixa aqui nos comentários, mas eu espero que eu consiga ajudar vocês de uma certa forma. Bom, primeiramente, eu vou colocar aqui call e put, né, que são os dois tipos de opção que a gente tem no mercado. Pera, deixa eu deixar isso aqui um pouquinho maior, que aí fica legal de vocês visualizarem. Então, basicamente, a gente tem call e tem put, e a gente pode tanto comprar uma call, como a gente pode vender uma call. E a gente pode comprar uma put e pode vender uma put. Então, a gente tem basicamente quatro cenários possíveis. Tá? Isso aqui é o básico do básico que todo mundo que opera opções tem que entender. A gente também tem somente quatro cenários de exercício. Bom, basicamente, só dando uma refrescada aí para quem não se recorda, a call é um contrato que dá o direito de comprar o ativo por um determinado preço. E a put é um contrato que dá o direito de vender, eu te colocar assim, né? Direito de vender um ativo por um determinado preço. Eu vou deixar essa tabela mais bonita. Depois, se vocês quiserem tirar um print ou alguma coisa assim para poder facilitar ali a visualização, eu acho que acaba sendo melhor, tá? Deixa eu colocar assim, direito de comprar, trazer para cá, direito de vender. Beleza, beleza. E aqui a gente pode tanto comprar, como a gente pode vender essas opções. Quando a gente compra uma call e acontece o cenário de exercício, onde, por exemplo, se eu tenho o direito de comprar algo, para mim só vai valer a pena comprar algo se esse algo estiver mais caro. Então, por exemplo, eu tenho o direito de comprar uma ação por R$ 20. Se no dia do vencimento dessa opção ela estiver custando acima de R$ 20, vale a pena comprar por R$ 20. E aí a gente tem o exercício de uma call. Já a put, ao contrário, é o direito de vender uma ação. Então, eu só vou querer vender uma ação se ela tiver mais cara do que o preço que está no mercado. Então, por exemplo, se eu tenho o direito de vender uma ação mais barata, quer dizer, mais caro o strike da put, né? Mas, por exemplo, eu tenho uma put que me dá o direito de vender uma ação por R$ 20. Se essa ação estiver custando 19, 18, 17, eu vou querer vender por 20. Então a gente tem o cenário de exercício. Então, só para deixar aqui bem frisado, no cenário da call, deixa eu colocar assim, call, exercício, isso aqui tem que deixar muito na cabeça de vocês. Exercício, se no dia do vencimento o ativo estiver mais caro do que o strike da opção. E no caso da put, só vai ter exercício se no dia do vencimento o ativo, né, a cotação da ação, estiver menor que o strike da opção. Mateus, e se tiver no mesmo preço? Não tem exercício. Tá? O exercício ele só existe se tem valor intrínseco, ou seja, se tem benefício na hora de você executar ali a operação. Então vamos supor, Matheus, se eu compro uma call, ou seja, se eu compro o direito de comprar uma ação e tem exercício, seria o quê? Seria a mesma coisa, vou colocar assim, mesma coisa que, ou melhor, vou deixar assim, né? Seria o mesmo que comprar a ação pelo preço do break-even. O que que é isso, Matheus? Pelo amor de Deus, não vamos deixar esse negócio aqui complexo. Espera que eu já vou explicar a importância disso aqui. Então, essa aqui vai ser uma aula
que, de verdade, eu acho que vai fazer uma grande diferença para você que opera opções, tá? Uma grande diferença. Então, é o mesmo que eu comprar a ação pelo preço do break-even. Como assim preço do break-even? Vamos supor que eu comprei a call e paguei R$ 1 nessa call. E essa call é o direito de comprar um ativo por R$ 30. Foi para o exercício. O que vai acontecer? Eu vou comprar o ativo por R$ 30. Como eu tive um custo de R$ 1 por isso, eu tive que desembolsar R$ 30 do ativo mais R$ 1 da opção. Ou seja, eu desembolsei um total de R$ 31. Então é como se eu tivesse comprado o ativo com um preço médio de R$ 31. Então isso seria o break-even, que é um ponto de lucro, né? Acima de 31 para você tem lucro, abaixo de 31 no momento ali não tem o lucro, né? Mas como você vai encarteirar o ativo, pode ser que lá na frente, se o ativo se valorizar, te der um lucro legal, você consegue ter lucro, tá? Mas de imediato não teria lucro. Então, quando a gente compra uma ação, é a mesma coisa que comprar a ação pelo preço do break-even. Eu vou deixar isso aqui de verde, para ficar bem claro. E quando eu compro uma put, Matheus, seria o mesmo que vender uma ação, vender uma ação, um ativo, né? Pode ser um ativo, pelo preço do break-even. Então, aqui eu vou trazer a explicação da put. Deixa eu colocar ela como laranja. Por que que quando eu compro uma put ela vai para o exercício é a mesma coisa que eu vender uma ação pelo preço do break-even? Vamos supor que eu comprei uma put por R$ 1 de novo, que me dá o direito de vender o ativo por R$ 20. Vamos supor que esse ativo caiu ali para 19. Ou seja, agora eu tenho o direito de vender ele por 20, porém eu paguei R$ 1 por isso. Então o que acontece? Eu posso vender por 20 e desconto R$ 1 que foi o meu custo. Ou seja, o meu break-even seria 19. Como o ativo está em 19 e eu estou vendendo ele por 20, eu ganho R$ 1 nisso. Só que como eu paguei R$ 1, eu saio no 0 a 0. Tá? Então o break-even da put é da compra de put, né? O strike da opção menos o quanto você pagou. O break-even da call é o strike da opção mais o que você pagou. Isso no cenário de compra, perfeito? Vocês vão entender agora a linha de raciocínio da troca de risco nessa parte aqui, ó, a parte da venda de opção, que é basicamente o que eu mais faço, né? Hoje ali no acompanhamento da Black, a gente cuida de 58 contas, se eu não me engano, e algumas dezenas de milhões de reais, né? Então a gente opera opções praticamente que todo dia, né? Geralmente eu faço ali uns 3, 4 atendimentos por dia. Tem também outros consultores ali que fazem parte do nosso time. Então assim, a gente opera muito, muito, muito. E a maior parte das operações são vendas de call e vendas de put, que é aí que geralmente acontecem os movimentos direcionais do mercado, como essa alta que aconteceu agora, e a galera fica um pouco perdida no que fazer, tá? Quando eu vendo uma call, vai ser exatamente o oposto da compra da call. Porque se eu vendo uma call, tem uma pessoa comprando essa call de mim. E se eu compro essa call, tem alguém vendendo essa call para mim. Então é literalmente a contraparte. Ou seja, se eu vendo uma call, é o mesmo que vender a ação pelo preço. É mais fácil até fazer assim, né? Ctrl C, Ctrl V. Então é o mesmo que eu vender uma ação pelo preço do break-even. Porque vamos supor que eu vendi uma call, tá? Vendi uma call de strike R$ 20, ou seja, o direito de comprar a ação por R$ 20. Eu vendi essa call por 20, de strike R$ 20, vendi por R$ 1. Então eu recebi R$ 1 na minha conta. Vamos supor que o ativo ele foi para 24, ou seja, eu vendi o direito de uma pessoa comprar 20 e o ativo foi para 24. O cenário que eu estou colocando aqui é a venda a seco de opção, tá? Eu não estou considerando que eu tenha a ação na minha carteira, só a venda da opção em si. Então o ativo foi para 24. O que, que vai acontecer? Essa pessoa que tem o direito de comprar 20, que foi esse camarada aqui, que comprou essa opção que eu vendi e que me pagou R$ 1 por isso, ele vai falar, Matheus, quero comprar 20. O que, que eu vou fazer? Eu vou ser obrigado a vender por 20 para essa pessoa. Então, no dia do exercício, eu vou entrar shorteado no papel. Eu vou vender o papel, vou pegar, vou alugar, né, o papel, caso eu não tenha, vou abrir a posição short, vou receber o dinheiro do ativo na minha conta, ou seja, se foi R$ 20 e foram 1.000 opções, eu vou receber os 20 mil na minha conta e vou ficar shorteado no papel. O que, que acontece? Para eu sair dessa posição, eu tenho que comprar de volta.
Já que eu estou vendido, eu tenho que comprar para sair, né? Para quem está mais habituado com trading, né, que você vende para sair da posição, você põe uma compra, já fica mais fácil. Para quem não está tão habituado, é isso que acontece numa venda de call. Se for para exercício, você não tem um ativo. Você abre um short, vai receber um crédito na sua conta, que é a venda da ação. Só que para eu sair, e a ação tá, vamos supor que ela está R$ 24, eu tenho que comprar a 24. E se for 1.000 ações, eu recebi 20 mil, só que para eu sair eu tenho que pagar 24 mil. Então vamos lá. Eu vendi a opção por R$ 1. São 1.000 opções, eu recebi R$ 1.000. Fui para o exercício, entrei vendido num ativo a 20. Eu tenho R$ 1.000 que eu recebi vendendo a opção. Então eu tenho na minha conta 21 mil. Para eu sair da posição, eu tenho que pagar 24, ou seja, eu ficaria com um prejuízo de 3 mil. Claro, aqui a gente faz vários manejos, vários ajustes, até o que eu vou explicar um pouquinho aqui, mas esse seria o resultado financeiro. Então, a mesma coisa que eu vender a ação pelo preço do break-even, que nesse exemplo seria de R$ 21. E aqui, no caso, a venda de put é a mesma coisa que comprar a ação pelo preço do break-even. Porque se eu vendo para uma pessoa o direito dela vender a ação, se ela vender a ação, se ela for vender a ação, eu vou ser obrigado a comprá-la. E o break-even vai ser justamente o strike da put. Só que aqui, no caso, quando a gente fala de venda, é outra coisa. Quando eu vendo uma put, qual que é o meu break-even? Lembra que o de cima aqui é strike da opção menos o, o prêmio recebido. Ou seja, a pessoa só vai começar a ganhar dinheiro, no caso de R$ 1 e o strike 20, abaixo dos 19. No meu caso, eu só começo a perder dinheiro abaixo dos 19. Então a gente coloca a mesma regra, porém para baixo dos 19 esse aqui ganha dinheiro, para baixo dos 19 eu começo a ficar na desvantagem. Então se eu vendo uma put de strike R$ 20 e vendo por R$ 1, o meu break-even é 19, como se eu estivesse comprando ação a R$ 19. E por que que eu estou ensinando tudo isso daqui? Já aconteceu com você de você vender uma call, por exemplo? Vou colocar um exemplo que aconteceu com a gente, né, no nosso grupo. Porque assim, na Black vai variar de cada cliente, né? Mas tem um grupo também que a gente opera junto. Vamos supor que eu vendi uma call de BOVA 11 por strike R$ 160. Vendi uma call, strike R$ 160. BOVA foi para R$ 180. O que acontece com essa call? Ela iria para exercício. Então, se eu vendi uma call de BOVA 11, strike 160, e a BOVA foi para 180, ela ficou R$ 20 ITM, né, ou dentro do dinheiro. E esses R$ 20 aqui são valor intrínseco. Provavelmente essa opção ela vai custar ali seus. Vamos supor que não chegou no vencimento ainda, tá? Ela vai custar ali seus 21,15, exemplo. Então, 21,15, R$ 20 é valor intrínseco e 1,15 é valor extrínseco. Esse extrínseco, ele sempre vai a zero. É uma das grandes sacadas que a gente faz é sempre tentar ficar posicionado em valor extrínseco, porque a gente sabe que ele vai a zero no dia do vencimento, né? Então, a ideia é sempre tentar manter a nossa posição com maior concentração em valor extrínseco, que a gente não depende se vai subir, não depende de cair, né? A gente só depende do tempo passar e essa é uma das únicas certezas que a gente tem no mercado, é que o tempo vai passar. Se o tempo vai passar e o valor extrínseco é o valor pago pelo tempo, logo, se a gente está vendendo esse valor extrínseco, a gente vai conseguir ganhar este valor. Bom, aonde eu quero chegar com isso? Quando uma opção de BOVA ficou R$ 20 dentro do dinheiro, a gente tem que considerar que ela está mais ou menos, deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Se eu pego R$ 20 e divido por 160, que é o strike inicial, ela estaria 12,5% dentro do dinheiro. Ou seja, eu teria que ficar torcendo para o ativo cair. E uma das piores coisas do mercado financeiro é você ter que ficar torcendo para um ativo cair. Porque se ele continua subindo, começa a te dar desespero, começa a te dar agonia, começa a te dar angústia. E se você está assim no mercado financeiro, você não vai durar muito tempo de uma forma saudável. Então, o que, que eu sugiro que faça? Né? Todos os nossos clientes ali, eu diria que 95% tem uma carteira de ações. Né? Gosta de alguns ativos, gosta de encarteirar,
está na fase de acumulação, onde a gente tem que sempre recomprar ativos, comprar ativo, e o que o ativo gerar de lucro a gente reinveste, faz a bola de neve, juros compostos e por aí vai. Então, se eu estou 12,5% dentro do dinheiro, você concorda que se eu for para exercício, é a mesma coisa que eu ter que vender um ativo praticamente 12,5% mais barato do que ele custa? Ou seja, se eu for sair, eu vou ter que assumir um prejuízo de 12,5%. Não é mais fácil eu trocar isso daqui? Olha lá, não é mais fácil eu trocar isso daqui pelo direito de, pela obrigação de comprar uma ação 12,5% mais cara, por exemplo? Se eu pergunto para você, você prefere ficar vendido em Vale, vendido em Bova, vendido em Petro, vendido em Banco do Brasil, 12,5% mais barato do que o preço do ativo, e se ele continuar subindo, te dá essa agonia? Ou você prefere comprar uma ação 12,5% mais cara do que ela custa hoje? Bom, eu, Matheus, particularmente, prefiro comprar uma ação 12,5% mais cara. Eu preciso comprar essa ação agora, Matheus, nesse próximo mês? Te pode vender uma put que tem um vencimento mais longo. Pode ser até final de 2026, meio ou final de 2027. A gente está negociando muitas opções de abril, maio de 2027. Ou seja, se eu assumo um compromisso de comprar uma ação 12,5% mais cara, só que daqui 15 meses, por exemplo, a probabilidade de que, se for uma boa empresa, a probabilidade dela estar 12,5% mais cara é natural. Ainda mais se for um ativo que esteja descontado. Por que eu quero chegar nessa conta? Agora vai ser uma parte que é um pouco mais elaborada, tá? Um pouco mais complexa, mas eu quero que você entenda. Vamos supor que você seja uma pessoa que tem ali 100 mil reais, tá? 100 mil reais, que é basicamente o valor que a gente começa a atender as pessoas. Você tem 100 mil reais de patrimônio. E vamos supor que você vendeu ali 100, 100 bovas. 100 bovas. Você vendeu 100 bovas, 100 bovas do Strike 160. Ou seja, seria um notional, volume financeiro, né? Notional de 16 mil. Caso você fosse para exercício, você ia movimentar um volume financeiro de 16 mil reais. A B3 ia chamar de margem dessa operação aproximadamente, margem de aproximadamente R$ 3.200. Conforme ela for entrando no dinheiro, essa margem vai aumentando, tá? Conforme ela for entrando no dinheiro, essa margem vai aumentando. Ou seja, você tem que ter R$ 3.200 em garantia para poder executar essa operação. O que, que seria a garantia, Matheus? Saldo em conta, ativos de renda variável, no caso as ações, fundos imobiliários não entram como garantia, ou até mesmo títulos de renda fixa. Seria ali o que a gente usa muito, é o ETF LFTB11, que é um ETF que investe em títulos do Tesouro Nacional. Gosto muito e serve como garantia nas opções, que é um exemplo, tá? Pode ser título do Tesouro, alguns aceitam CDB, mas eu gosto muito do LFTB11. Então vamos supor que você deixou o seu dinheiro lá em LFTB11 e fez essa venda de 100 bovas. Aí a bova disparou. Foi lá para R$ 180. Aí você fala, Matheus, lascou. Tá em 180, eu vendi strike 160, a opção está custando ali R$ 21 e eu não sei o que fazer. Vamos supor que quando você vendeu, você tenha vendido a 2 ou algo do tipo, você guardou esse dinheiro também. Eu vou falar, faça o seguinte, você vai comprar essas opções, então você vai comprar lá, vamos supor, 100 vezes 21, você vai pagar ali R$ 2.100 para sair da posição, certo? Você vai pagar R$ 2.100 para sair da posição. São 100 bovas. Se bem que a gente poderia trabalhar até com mais bovas, né? Poderia colocar umas 200 bovinhas aqui. 200 bovinhas. Vou colocar 200, eu vou ser mais realista e mais próximo do que eu faço geralmente, tá? 200 bovas seria um notional aqui a R$ 160
de 32, 16 mais 16, 32. 32 mil, a margem já seria aqui uns 6.400 e o meu dinheiro está todo em tesouro. Aí você fala, pô, Matheus, eu quero começar a entender mais sobre ações, quero investir em ações também. Eu tenho aqui o meu investimento, minha carteira está exatamente assim hoje. Eu tenho 50 mil reais em renda fixa. Opa, tenho 50 mil reais em renda fixa. Tenho 5 mil reais, um exemplo, em ações do setor financeiro. Tenho 5 mil reais em ações de utilities. Tenho 10 mil reais em ETFs estrangeiros, ETFs, vou colocar assim como se fosse offshore, dá 60, 70. Tenho 15 mil reais em pré-fixado, uma taxa boa, de preferência ali PCA mais alguma coisa. Então temos 60, 75, deixa eu até colocar 15 aqui, para ficar mais fácil a conta. Então, a gente tem aqui 60, 80, 90. Tenho 10 mil reais em demais ações Brasil, vai. Outras ações ali, de outros setores. Perfeito. Essa é a carteira da pessoa que me procurou aqui porque ela fez essa venda de call e está desesperada. Então, se eu sei que eu tenho aqui uma carteira bem distribuída, né, uma carteira que está aqui bem alocada, uma carteira que tende a performar acima da nossa renda fixa, mas vocês concordam que é uma carteira que, naturalmente, em um ano, ela no mínimo, no mínimo, render ali aproximadamente 15 mil reais no período de um ano, em 12 meses? Você concorda que ela pode render até 22, 15 seria 7,5, né? 22.500 em 18 meses? Concordo, Matheus. Seria mais ou menos, se tivesse 100% em renda fixa, seria isso, né? Nominalmente falando. Não vou entrar aqui em inflação, imposto de renda, falando crescimento bruto nominal, por isso que eu coloquei aproximadamente. Se esta pessoa que está com essa call aqui, R$ 21, está desesperado, fala, Matheus do céu, o que eu faço? Eu falo, paga 2.100 para sair da posição, quer dizer, que seriam 200, né? 200 daria 4.200. Se essa pessoa, por exemplo, vender uma opção, eu falar assim, olha, você pode fazer o seguinte, tem uma put, que é um exemplo, tá? Tem uma put de Banco do Brasil que é de strike R$ 30. E essa put, ela custa R$ 4. Ou seja, seria um break-even de aproximadamente R$ 26. Seria como se você estivesse comprando o Banco do Brasil a R$ 26. Mas, Matheus, se essa put tá R$ 4, BBAS ali custando 30, né? Quanto que ela tem de valor intrínseco, quanto ela tem de extrínseco? O extrínseco, vocês vão perceber que a parte dos juros vai estar negativo. Por quê? Porque o seu dinheiro vai estar em renda fixa, ou seja, o seu dinheiro vai estar gerando juros. Se você ganhasse juros aqui, ninguém ia comprar ação. Todo mundo ia vender put dentro do dinheiro, que é a mesma coisa que comprar ação ganhando renda fixa, né? Então tem que tirar o custo de oportunidade da venda de put. Beleza. Quantas puts eu preciso vender para financiar essa minha saída? Então, para eu financiar essa minha saída, seria 4.200 dividido por R$ 4. Eu precisaria vender
1.050, vou colocar 1.100, né, porque não tem como vender 50. Se eu vi 1.100 dessas puts, eu acabo de assumir o compromisso de comprar 1.100 ações de BBAS daqui 18 meses por R$ 26. Vou colocar o do strike, tá? Para ficar melhor, mas vocês pegaram a do preço médio, né? Por R$ 30. Se eu quiser comprar 1.100 ações do Banco do Brasil por R$ 30, seria um custo de 33. Vou colocar até para cá, senão vai ficar muito em cima, né? Seria um custo total de R$ 33.000. Bom, se eu sei que desses 33 mil, só a minha carteira vai me dar 22,5, então eu faço 33 mil menos 22.500. Eu vou precisar tirar do meu bolso para comprar de ação R$ 10.000. Pô, se eu sou uma pessoa que faça um aporte de R$ 700 por mês, R$ 700 por mês, 700 vezes 18, eu já vou ter mais 12. Então ainda vou ter 2.000 de sobra ali para poder comprar Banco do Brasil a 33, se for preciso. Porque a gente tem vários cenários. Um cenário é Banco do Brasil ficar abaixo dos R$ 30 ali, né, eu coloquei 30, isso, ficar abaixo dos R$ 30 ali, e você ter que comprar por 30, mas você receber um dinheiro por isso. Ou cenário 2 seria você, se o Banco do Brasil dispara, sai uma notícia muito boa, essa opção vira pó e não muda nada na sua vida. Mas o ponto principal é compromisso. Eu prefiro ter um compromisso de comprar Banco do Brasil por R$ 30 daqui a 18 meses do que ter que vender Bova por 160 agora. Se você tem um problema, tem uma frase que o meu amigo Nobre fala muito: se você tem um problema, você não precisa resolvê-lo. Troque por um problema que seja muito mais tranquilo de você resolver, ou que você faça muito mais sentido com o que você faz. Então, isso aqui é um tipo de alteração que a gente faz em calls quando elas acabam entrando muito no dinheiro. A gente troca por puts longas, dentro do dinheiro também, né? Porque, obviamente, tem que compensar ali o preço, que tenha um notional muito parecido. Até porque 33 mil de notional fica muito parelho com os 32 mil de notional que a gente tem na BOVA, né? A gente trocou um notional aqui por esse notional aqui, só que a gente jogou, em vez de vender a ação, comprar a ação. E uma ação que faça sentido ali para a carteira do cliente. Esse é um tipo. A gente pode usar também opções longas que sejam calls, onde a gente pega só o extrínseco dessas calls e troca por intrínseco e trava o risco comprando a ação. Enfim, mas o que eu queria trazer era mais isso daqui. Quando você domina isso, fica muito mais tranquilo de você manejar as posições. Só que para isso acontecer, você não pode, em hipótese alguma, ficar trabalhando alavancado no mercado financeiro. Todas as pessoas que eu conheço que se estrepam no mercado financeiro é porque trabalham alavancado. Tá certo? Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se ficar alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, deixa aqui nos comentários. Espero que eu tenha te ajudado também e venha mais conteúdo desse nível aqui no YouTube. Fechou? Tamo junto e ótima noite.